Aprenda com seus avós antes que seja tarde. 83 dias juntos aqui. Todos nós deveríamos ter uma pessoa capaz de nos abençoar, apesar das evidências. A minha avó foi essa pessoa para mim. Philip the Rooks, não sei pronunciar. Nossa, se falar dos avós, eu ia falar, se você me conhece um pouquinho, sabe o quanto hoje a minha avó é uma mulher que eu trago, né, tanto assim na minha vida, que compartilho nas redes, convivo demais com ela, com a irmã dela, que é minha tia-avó. Não tem sabedoria mais divina, eu acho, do que a dos avós. Eu tive a sorte, não gosto de falar em sorte, mas eu tive a sorte, a honra, a alegria, a felicidade de poder conhecer os meus 4 avós e conviver com os meus 4 avós. A minha avó paterna, né, a mãe do meu pai, vovó Lúcia, ela se foi por uma doença de câncer de mama quando eu tinha 14 anos, então foi a avó que eu menos convivi tempo da minha vida, mas foi bastante intensa essa convivência, então eu tenho lembranças muito maravilhosas da casa dela, lá em Sorocaba, no bairro Santa Rosália, aquele quintal, aquela jabuticabeira, ela, aquela mulher que, uma cena que eu tenho dela assim é colocando pó no rosto, se arrumando, botando a bolsinha dela assim ó debaixo, com as roupinhas todas dela bonitinha, o sapatinho, a sainha, muito maravilhosa, mulher do meu vô Zezé, enfim. E os outros 3 eu tive a sorte de poder conviver muitos anos da minha vida até a vida adulta, e cada um deles com a sua característica, com o seu legado. E hoje eu tenho só a minha avó materna, que está numa fase desafiadora, indo para os seus 93 anos, mas nossa, eu tô até meio sem palavras assim para essa reflexão, porque aprenda com seus avós antes que seja tarde. Eu acho que eu até emociono de falar assim, mas só deles existirem eles já ensinam, né? E eu busco esse aprendizado. Eu busco hoje com ela que é a que eu tenho a possibilidade. Eu tô lá toda semana. Poderia ser mais? Poderia, mas eu tô dando meu melhor hoje. E, e hoje o meu melhor é estar ali para ouvi-las, sabe? Ela, tia Cida, que eu considero como, né, como a avó também, né? Nessa mesma. Eu tô ali para ouvi-las. Elas têm sede de contar história. E como as nossas histórias de vida, elas foram perdendo de alguma forma o espaço. E eu sinto, até falando um pouco da minha área, que é uma das áreas. Olha que conexão legal que eu fiz, me veio isso. Talvez por isso eu seja tão apaixonada por marketing, por marca, porque o papel dessa área desses profissionais é contar histórias. No final das contas, a gente está contando as nossas histórias e vendendo as nossas histórias a todo momento. Só a gente não percebe muitas vezes. Por isso que o meu trabalho tem sido tão profundo em ajudar as mulheres, as empresas, as pessoas a se enxergarem como marca, porque no final das contas a gente está contando histórias.
a todo momento. E olha que lindo. As nossas histórias são os nossos legados, são os nossos aprendizados, são os nossos diferenciais, são aquilo que nos torna únicos. A história de uma empresa, é isso que conecta com o ser humano, é isso que vai para o coração, é isso que vai para o sentir, é isso que o storytelling, né, busca. A gente prender a atenção das pessoas através da história, através do coração, porque fora isso já encheu o saco. E os avós, eles querem contar histórias, eles ainda são aquela geração, os meus avós, né? Eu tô indo aí, eu tô na faixa dos 40 anos, então os meus avós, eles são, né, dessa época de contar histórias, idosos contam histórias, e se você não é uma pessoa que já se colocou neste lugar de ouvir, só de ouvir com muita paciência e aprender a sabedoria que tem por trás daquilo, porque é sabedoria. Por que é sabedoria? Porque é vivência, é experiência de vida, não é conhecimento só. Ah, eu li num livro, eles contam histórias de vida e de uma vida assim que foi diferente daquela, né, daquilo que a gente tem hoje como mundo, como sociedade, como geração. Então, olha só. Ouvir histórias e antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Porque eles têm os melhores abraços do mundo. Eles têm as melhores histórias do mundo. Eles são os pais dos nossos pais. Quanto, né, de olhar sistêmico tem nisso, ancestralidade tem nisso, a gente vem dali. A nossa história tá ali. Tá antes dali, mas ali é uma força muito potente, porque é uma força da nossa história viva ainda, né? Ou mais viva, ou que pelo menos talvez a gente tenha tido oportunidade de conviver um pouquinho, mesmo que tenha sido pouco. Ou se não também é aquela lembrança que está mais viva, talvez sendo contada pelos seus pais. E é diferente, né? Quem hoje é vovô e é vovó diz assim, né, que esse amor de avô, amor de vó é uma coisa assim inexplicável, porque é o filho dos seus filhos. E sabe que só trazendo aqui um pouco de vulnerabilidade, inclusive, mas eu sempre sonhei em ter filhos, assim, né? Quando eu era pequena, eu fazia o meu parto, eu me, né, via grávida, sempre achei muito lindo tudo isso. Mas a vida foi acontecendo e as coisas na minha vida acontecendo e eu não tive filhos como planejado no sentido de quantidade de filhos e nem de tempo, né, na idade. Para mim, aquela coisa mais de criança, de adolescente, sei lá, com 25 anos eu tava com 5 filhos. Eu tenho 38 e não tenho nenhum ainda. E uma das minhas dores era essa. Será que eu vou ser... É um monte, né? Mas primeiro assim, será que eu vou poder tornar os meus pais avós? Mas mais do que isso também será que eu vou ser avó? Porque com a idade, né, e hoje a gente sendo... É mais comum ter filhos mais velhos, né, hoje em dia. Eu já chorei muito por isso. Chorei no sentido, né, de dor, de desafio de vida, de será que eu vou ser avó? Talvez não. Mas trabalhar né, o autoconhecimento e em terapia para ficar bem com isso, inclusive para ficar bem com a questão de dar os filhos aos meus pais, né, os netos, perdão, aos meus pais, hoje isso tá bem tranquilo dentro do meu sistema, mas já foi um lugar, assim, porque eu falo, gente, eu tive meus avós tão presentes na minha vida, assim, sabe? Indo pra tudo quanto é lugar, assistindo tudo quanto é apresentação de balé, e festa junina, e aniversário, e vamos lá, e vamos embora, e vó, e vou, e vó, e vou, e uma avó maravilhosa, toda
cuidada, toda mulher, toda feminina, um outro avô paterno, todo artista no sentido de recitar poesia, professor da faculdade de direito, um ser humano, assim, meu avô Zezé é um ser humano, assim, com o coração, assim, ele era uma alma de nem sei de onde, que planeta que ele era. Meu avô Flávio, pai da minha mãe, assim, um marceneiro maravilhoso, um artesão maravilhoso, um sempre envolvido, né, sendo diretor de time de futebol, uma coisa toda. A minha avó, mãe da minha mãe, hoje viva ainda, assim, é a mulher, nossa, mais forte que eu já conheci na minha vida, passando por tantas coisas, mães de 5 filhos e aquela mulher que edifica o lar, sabe? É muito aprendizado. Que a gente possa fazer isso enquanto a gente puder. Avós podem trazer sabedoria, compreensão e aceitação para o nosso processo hoje. Aceitação. Mesmo se eles não estão aqui hoje ainda, eles fazem parte do nosso processo. Não tem como a gente evoluir como ser humano, a gente trabalhar o autoconhecimento sem a gente olhar nossa criança, sem a gente ir para a parte sistêmica do negócio, olhar a ancestralidade, olhar pai, mãe, avó, porque ali é dali que a gente vem, é dali que as nossas historinhas vêm, os nossos costumes vêm, as nossas crenças vêm, é dali. Então é isso. Passe seu tempo com eles, colecione as histórias deles. Colecione as histórias deles, porque a sua história merece ser contada também. E passe a sua história para frente, assim como eles passaram para vocês, passe a sua para frente. Hoje você tem muitas ferramentas, mais ferramentas para fazer isso para mais pessoas, inclusive aquelas que você nem imagina que você pode alcançar. Um beijo no seu coração.